Sempre com a Adriele Nadelli. Oi, Adri, tudo bem? Tudo certo. E que a gente pode trazer de informações de previsão do tempo? Ontem, mais uma vez, temporais aí trouxeram prejuízos, estragos aqui para nossa região, né? Infelizmente. A gente tinha mostrado o alerta, né, inclusive da Defesa Civil, de que poderia acontecer, se confirmou. Inclusive, tivemos no Rio Grande do Sul, estado vizinho, e em várias partes aqui de Santa Catarina, não apenas no Alto Vale. Por exemplo, o Benedito Novo teve muito estrago, mais de 500 residências atingidas. Foi uma das partes mais atingidas do estado, mas também tivemos em Pomerode, em vários lugares de Santa Catarina. Cidades aqui do Vale do Itajaí. Todas próximas aqui, né? Então, em vários lugares. E, infelizmente, mais uma vez, o Alto Vale está no meio desses estragos. E foi uma situação isolada, né? Algumas regiões não tiveram nada, outras prejuízos grandes. Cidades vizinhas, bairros do lado não tiveram. Foi realmente bem isolado em alguns pontos, mas em vários pontos da cidade. Tivemos em regiões diferentes da nossa região. Vamos mostrar, então, o que aconteceu? Vamos lá. Que aqui no Alto Vale também, né, infelizmente, aquela previsão se confirmou e tivemos, então, esse registro de transtornos e perdas devido aos eventos dos temporais de ontem. Mais uma vez, algumas cidades aqui da nossa região foram atingidas e muito pelo granizo. Vidal Ramos e Ituporanga, que você vê nesses vídeos, tiveram novamente perdas. As fotos mostram o tamanho das pedras em Vidal Ramos e os estragos causados, inclusive, em telhados de propriedades. Aurora e Rio do Sul também viram mais uma vez a queda de granizo, causando danos em algumas partes. Aurora teve pedras, inclusive no centro. Salete também registrou granizo dessa vez. Essa foto mostra como as pedras danificaram a plantação de fumo de um produtor da cidade. E dessa vez a intempérie não trouxe apenas pedras. Muita chuva também foi registrada em partes da nossa região. Em Aurora, na SC 350, devido à forte precipitação, um pequeno rio transbordou, levando muito entulho e lama para a pista em um trecho de aproximadamente 1 quilômetro. A PMRV foi acionada para fazer a remoção desse entulho e a lavagem da pista. Foi necessário também o apoio de uma retroescavadeira do município e de 2 caminhões de combate a incêndio de Rio do Sul para que o trecho fosse liberado com segurança após 4 horas de trabalho. Também tivemos quedas de árvores e pedras sobre a pista no trecho entre Rio do Sul e Ituporanga e também na SC 110 em Vidal Ramos. E essas são imagens do centro de Lontras, onde também choveu muito em curto espaço de tempo e foram registrados alagamentos. Nessas outras fotos, vemos a lama que ficou na pista depois. Na manhã de hoje, esse trecho nem parecia ser de asfalto. Para hoje, a Defesa Civil não emitiu até o momento nenhum alerta de temporal aqui para o estado. O site Clima Tempo, no entanto, coloca a nossa região numa área em que eles podem ainda acontecer. Por aqui, a aproximação de uma fraca massa de ar frio deixa o dia com tempo predominantemente seco, assim como em boa parte das cidades de Santa Catarina. O sol aparece, apesar de momentos com maior nebulosidade. As cidades do norte e aqui, no Vale do Itajaí, ainda tem chance de uma chuva passageira durante o dia, mas mal distribuída. O site Clima Tempo, especializado em meteorologia, alerta para a possibilidade de temporais em vários pontos do Brasil e entre eles aqui o Vale do Itajaí. A Defesa Civil emitiu alerta de vento intenso que deve atingir a parte em amarelo do mapa, no litoral. A intensidade é de moderada a forte, algo em torno de 70 km por hora. E hoje nós teremos uma grande mudança em temperaturas aqui para a nossa região e para o estado de um modo geral, né? Enquanto a máxima ontem foi 35 graus, você lembra? Hoje temos aí máxima de 25 graus para José Guatê, Pouso Redondo e Santa Terezinha e máxima de 24 em Dona Ema e Mirim Doce. As mínimas hoje entre 14 e 16 graus, então bem mais fresquinho do que ontem que tivemos aí aquela tarde bem abafada. Em relação a esses números e também ao tempo, para amanhã temos pouca mudança. Essas temperaturas da tarde ficam entre 23 e 25 graus em boa parte das cidades, bem parecido com hoje, subindo um pouco mais no oeste, onde se aproximam dos 29 graus.
O sol aparece mais uma vez entre nuvens em todas as regiões, mas a presença de um cavado, que é uma área de pressão do ar baixa, vai gerar nuvens mais carregadas que vão avançar até o Paraná. Por isso, ao longo do dia, principalmente à tarde, há chance de chuva mal distribuída mais uma vez. Ou seja, ela acontece em algumas regiões, mas outras ficam só mesmo com aumento de nuvens. Essa chance de chuva é maior para quem está mais perto do Paraná e menor para quem está mais perto do Rio Grande do Sul. Novembro, aliás, tende a manter chuva dessa forma, irregular e mal distribuída, e nenhum volume mais alto e constante, como esperam os agricultores catarinenses, principalmente. Com essa pouca esperança de uma chuva significativa, segue o drama catarinense, né? Os prejuízos causados pela estiagem aqui no estado continuam preocupando os produtores, especialmente nas regiões oeste, extremo oeste e meio oeste, como já falamos há algum tempo. A estiagem no estado, que teve início em junho do ano passado, já se mostra a mais severa desde 2005. A precipitação esperada para o final de semana, especialmente no oeste, não se confirmou e a escassez continua. A situação é ainda mais preocupante porque as previsões indicam chuvas abaixo da média até janeiro. O vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do estado de Santa Catarina afirma que essa é a seca mais dramática que Santa Catarina está vivendo. Já são 900 milímetros que não choveram esse ano daquilo que era previsto. As propriedades rurais do oeste catarinense, onde tem os grandes criatórios de aves e suínos, já não tem mais água. Mais de 110 aviários de uma agroindústria estão parados. O restante está contratando carro-pipa para puxar água. De acordo com um levantamento feito pela Epagri-Cepa, o extremo oeste é a região catarinense com os cultivos em situação mais delicada. Em seguida aparecem oeste e meio oeste. Milho, fumo e pastagens são as culturas mais atingidas até o momento. A safra de milho que foi plantada já tem perdas de 0 a 100%. A safra de soja que foi plantada agora está aguardando umidade para germinar. Aquilo que era um sonho de bons preços esse ano para os produtos do agronegócio está se tornando um drama. Aquilo que se projetava renda numa propriedade está virando dívida. Então, infelizmente, estamos vivendo um ano muito difícil em Santa Catarina. Para tentar amenizar o prejuízo, o governo do estado vai investir mais 3 milhões de reais com recursos da Alesc. Ele vai ser usado na aquisição de reservatórios e no transporte de água para as localidades mais atingidas. Desde 2019, uma série de medidas vem sendo adotadas para monitorar a evolução da estiagem e minimizar os danos. Além desse recurso recente, outros 39 milhões de reais foram disponibilizados em 2020 para agricultores catarinenses. Na semana passada, a Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural anunciou um aporte de mais 15 milhões de reais, também com recursos da Alesc, que vão ser investidos em projetos de captação, armazenagem e distribuição de água para produtores rurais. Precisando dessas intervenções, né? Porque infelizmente vai ficando cada vez mais dramática essa situação da estiagem aqui para Santa Catarina e o prognóstico não é bom, né? O grande problema é esse. Novembro deve ser o mês menos chuvoso desse período de laninha. Já é normalmente um mês menos chuvoso aqui no nosso estado, então não se espera nada muito de novembro e dezembro, que costuma ser mais chuvoso, com laninha deve ser um pouco menos, então preocupa bastante esse prognóstico. Pois é, a gente teve aí episódios de pancadas de chuva recentemente, nos últimos dias aqui na região, mas não são pancadas de chuva que vão resolver o problema, né? A gente precisa de uma chuva mais constante por mais tempo, um volume maior acumulado. Que é o que não está previsto, né, Adri? Que é o que não está previsto, exatamente. E aí essas chuvas intensas, que são normais na primavera, e com o laninha principalmente esse ano, é um período de muitos temporais, de quedas de granizo e de chuvas volumosas em curto espaço de tempo, que causam esses alagamentos, mas não são suficientes para ajudar na estiagem. Em relação aos temporais, né, a gente lembra que a Defesa Civil não emitiu nenhum alerta para hoje. Temos esse do Climatempo, você reparou que o Alto Vale está na área de observação, então pouquíssima chance de temporais. A gente avisa para ficar em alerta, mas são poucas chances de temporal para hoje, né? Basta o de ontem, por enquanto. A agricultura já contabilizando os prejuízos, população da área urbana, né, da cidade,
economizar água, não tem mais o que fazer, né? Com certeza. Precisa contribuir até dessa porque o forma. agricultor é atingido de várias formas, né? Estiagem, a gente viu ontem mais gente perdendo aí seu cultivo por causa do granizo, então já tem problema que chega, vamos ajudar aí, vamos economizar o máximo que pudermos. Adri, muito obrigada, a gente se fala então amanhã novamente. Até amanhã. Bom, eu fico por aqui, você segue com o Marcelo Silveira até 1h15 da tarde. Marcelo, agora a gente continua falando sobre questão de abastecimento de água, certo? É isso mesmo, bom descanso para vocês. Olha, a Casan informou nesta manhã que o abastecimento de água pode ficar comprometido para moradores de Rio do Sul e região. As pancadas de chuva registradas na noite desta segunda-feira também causaram problemas operacionais no sistema de abastecimento de água aqui em Rio do Sul. A Casan está solicitando máxima economia porque o abastecimento está comprometido para moradores de Rio do Sul, Aurora, Lontras, Agronômica e Laurentino. O superintendente regional da companhia, Rangel Barbosa, nos informou nessa manhã por telefone que a turbidez da água do rio Itajaí do Sul está em níveis muito elevados. Isso acaba acontecendo devido ao lodo que vem de assentamentos e terrenos, exigindo um tratamento maior. A Casan informa também que está mobilizada para a recuperação do sistema de abastecimento integrado, com expectativa de normalização a partir da madrugada desta quarta-feira.